No último vídeo, nós vimos duas coisas muito importantes. Vimos que existem duas escalas para pressão, a escala absoluta e a escala relativa. Na escala absoluta, o zero da escala é o vácuo total, enquanto na escala relativa, o zero dessa escala é a pressão atmosférica. Nós vimos também como calcular ou como medir a pressão atmosférica usando o barômetro de Torricelli. Eu espero que vocês tenham feito o barômetro de vocês de garrafa PET. É uma experiência que é interessante de observar como a pressão atmosférica varia na região em que você mora. Na aula de hoje, nós vamos entrar em si na medição de pressão em fluidos quaisquer. O primeiro manômetro que nós vamos ver é o manômetro em U. Ele é chamado assim por conta do seu formato. Esse manômetro normalmente tem uma cúpula em que eu tenho um fluido pressurizado, um U onde fica o fluido manométrico, aqui a gente chama de fluido manométrico. E esse tubo em U pode estar aberto para a atmosfera ou conectado, por exemplo, a um outro bulbo, tá? Onde eu tenho um outro fluido pressurizado. Serve para a gente medir muitas vezes a diferença de pressão entre dois fluidos, tá? Se a gente quisesse saber a pressão que esse fluido aqui está pressurizado, a pressão P no ponto A, como a gente poderia fazer? Aqui está o fluido para saber como calcular a pressão no ponto A. Olha só, se eu conheço o fluido que está aqui pressurizado, ele tem um peso específico gama A, tá bem? E eu conheço o fluido manométrico, que ele tem um peso específico gama F, eu só preciso medir essas diferenças de cota. Vejam só, eu tenho uma cota que sai do ponto A e vem até o ponto B, na interface dos dois fluidos, e uma outra cota aqui que faz a interface entre o fluido manométrico e a atmosfera. Como a gente pode saber a pressão no ponto A? Vamos fazer os cálculos aqui, olha. A pressão no ponto B, a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A, certo? Mais essa coluna de fluido. Como são líquidos, né? Eu estou descendo, se eu desço, eu somo uma coluna de fluido. Gama A vezes HAB. A gente já viu que na horizontal, em fluidos estáticos, não há variação de pressão. Então a pressão do ponto B é igual à pressão do ponto C. Então PC é igual a PB, que é igual a PA mais gama HAB. A pressão no ponto D, PD, é igual à pressão no ponto C menos essa coluna de fluido que está aqui em cima. Quando eu subo, eu diminuo a pressão no fluido, tá certo? Então, se eu subir, diminuir a pressão, eu vou fazer esse negativo. Gama F vezes CD. Só que a gente já sabe que PC é PA mais gama AHAB. E a pressão em PD é a pressão atmosférica, porque esse tubo está aberto. Então, PATM é igual PA mais gama AHAB menos gama F HCD. Ou pressão em A é igual gama F HCD menos gama A HAB mais a pressão atmosférica. Vejam só, se eu quiser a pressão em A na escala relativa, é só colocar PATM igual a zero. Então, PA na escala relativa é igual gama F HCD menos gama
HAB. Porque na escala relativa a pressão atmosférica é zero. Nesse próximo slide eu deixo para vocês aqui, de maneira escrita com as equations aqui do PowerPoint, essa dedução, tá? Isso porque acho que facilita vocês voltarem e estudarem isso daí, tá bem? Se aqui em cima eu tivesse conectado com outro manômetro, em U, por exemplo, essa história continuava. Então eu ia calculando essas diferenças de pressão até chegar num ponto que eu tenho a pressão conhecida ou que eu queira saber a diferença de pressão. Diferença de pressão. Tá bem? No próximo vídeo nós vamos ver então outro tipo de manômetro, um manômetro inclinado. Até lá.